Bom dia, pessoal. Bom dia, mergulhadores e não mergulhadores. Estamos aqui mais uma vez na CITES em Johannesburgo, África do Sul. Estamos há uma semana, provavelmente, de reunião. Mais ou menos no meio da reunião, né? Isso, basicamente há uma semana. Algumas coisas já se desenrolaram, outras não. Burocracia para lá, burocracia para cá. Mas mais ou menos nessa fase, digamos assim, primeira semana de CITES, a gente já consegue ter algumas pré-definições, né? Já se tem uma impressão mais próxima de como vão estar as votações, em quem fazer pressão, em quem não fazer pressão, o que vai andar, o que não vai andar. Então agora que as coisas começam, digamos assim, a já nos dar as ferramentas e as informações para a gente efetivamente começar a discutir com as pessoas importantes para as nossas propostas. Eu acho que tem algumas coisas fundamentais, já que a gente pode dizer aqui da reunião. Uma delas é o escândalo que é o Canadá, um país supostamente civilizado e desenvolvido na área de sustentabilidade, está contra uma das propostas justamente de proteção de um grupo de tubarões que é dos mais ameaçados, que são os tubarões-raposa. Também a Costa Rica, o governo atual, que está vinculado aí de alguma forma às máfias pesqueiras, está se fazendo para apoiar as propostas de tubarão e raias aqui, né? Vamos nos abster e tal. Nós estamos colocando bastante pressão junto com outras instituições nos governos da Costa Rica e do Canadá para ver se a gente muda essas posições. As grandes notícias positivas vêm dos países insulares do Pacífico e do Oceano Índico. Maldivas, Sri Lanka, Fiji, Tonga, Palau, todos eles apoiando a conservação das raias e tubarões, nos dando um grande exemplo, fazendo eventos paralelos aqui e trazendo as questões de cultura e de cidadania deles vinculadas à conservação dos recursos marinhos. Um exemplo que os países grandes deveriam seguir. E também, claro, a gente está satisfeito por ter aceitado participar da delegação oficial do Brasil, porque os representantes do governo brasileiro estão fazendo um excelente papel aqui, defendendo a conservação dos tubarões e a proteção das espécies ameaçadas de uma maneira que dá bastante orgulho para a gente de fazer parte da delegação oficial. Isso aí, nós viemos por nossa própria conta, pagamos nossa passagem, nosso hotel, não estamos recebendo remuneração nenhuma por isso, mas estamos aqui como conselheiros, como advisors do governo brasileiro e pela primeira vez parece que o que a gente está falando estão dando ouvido, né? Finalmente, né? Depois de muitos anos aí de escuridão, de dificuldade da gente comunicar as nossas posições para a área oficial. Apesar da gente continuar tendo uma postura crítica em relação a várias coisas, principalmente a falta de criação de áreas marinhas protegidas no Brasil, a nossa interação com os Ministérios de Meio Ambiente e Relações Exteriores está sendo bastante boa nessa reunião, a gente está podendo dar a nossa contribuição. Sim, com certeza. A sensação que a gente tem é que talvez o Brasil ainda não esteja andando na velocidade que a gente precisa, mas pelo menos ele parou de olhar para o lado errado e está escutando e está dando a entender que vai andar na direção certa da preservação, ouvindo mais os nossos conselhos, concordando com os nossos argumentos. Então eu diria que além da situação internacional aqui da CITES, a gente está vivendo um momento satisfatório, né? De estar tendo um pouco mais de confiança no que o nosso governo federal está se preparando para fazer. Não, tá bacana. A gente ainda tem coisas muito sérias a resolver no Brasil. A gente ainda tem uma exportação vergonhosa de barbatanas do país, que esse ano já passou de 16 toneladas. Exatamente. Sem a gente saber exatamente que espécies são. Uma exportação que serve de cortina para um contrabando muito maior do que é efetivamente declarado. Continuamos sem estatística de pesca, isso é um absurdo para um país como o Brasil. Como a gente não tem porque não havia interesse ou porque havia interesse em esconder essa estatística, né? Então a gente tem um caminho bastante grande a seguir ainda no plano doméstico, mas é bacana ver que as posições internacionais do Brasil estão começando a se alinhar com o que existe de mais moderno em conservação e sustentabilidade, também para os oceanos. Vamos lá que a gente tem muito trabalho ainda hoje. Beleza, só para você não esquecer, para resumir, o Canadá, por enquanto, está contra os tubarões, Costa Rica está se fazendo de sonsa e talvez se abstenha de votar, e estatística de barbatana de tubarão oficial do Brasil, ano passado, 16 toneladas de barbatana seca. Isso significa aproximadamente 32 toneladas de barbatana em natura. Eu extrapolei alguns cálculos pela média internacional. Isso significa aproximadamente 640 toneladas de animal inteiro. Não dá, né, gente? Não dá. Tem que acabar com isso aí. Isso aí. Vamos embora, vamos trabalhar. Aguarde a gente.
shark. You know how much I love you.